lendo o relato de Lucas, nesses últimos capítulos que estamos estudando aos domingos à noite, que relatam as viagens missionárias do apóstolo Paulo, e mesmo lendo o livro de Atos como um todo, no período anterior a esse relato das viagens missionárias de Paulo, onde Lucas se concentra na obra do apóstolo Pedro, nós podemos ter uma compreensão, uma visão equivocada acerca do avanço do Evangelho, da promoção do reino de Deus no mundo, naqueles primeiros anos da igreja cristã. Eu digo isso porque Lucas é, obviamente, seletivo na escolha dos acontecimentos que ele registrou nesse segundo volume da sua obra, o livro de Atos, e fez isso de maneira inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Mas é evidente que Lucas não registra aqui muitos acontecimentos, muitos dos eventos, e Lucas não registra aqui muitas das atividades de outros apóstolos e de outros mestres e pregadores do Evangelho. Lucas se concentra, na primeira parte do livro de Atos, no ministério do apóstolo Pedro, em Jerusalém, e depois, então, ele se concentra especialmente nas viagens missionárias do apóstolo Paulo, primeiro acompanhado de Barnabé, como vimos na primeira viagem, e Marcos, e depois, então, acompanhado de Silas e Timóteo, de Lucas, pelo menos por algum tempo durante a segunda viagem missionária, e lendo, nós podemos ter, portanto, uma visão equivocada e imaginar que tudo o que acontecia ali naqueles primeiros anos da história da igreja está registrado aqui no livro de Atos. Evidentemente, isso era impossível. Os outros apóstolos, não devemos imaginar que eles estivessem inativos ali na cidade de Jerusalém. Quando nós lemos, por exemplo, as cartas de Pedro, nós vemos um reflexo ali de muita atividade missionária do apóstolo Paulo. Evidentemente, os outros apóstolos também permaneciam ativos, anunciando, pregando o Evangelho. E em outras passagens bíblicas, nós lemos acerca de outros, apenas menção de outros mestres e de outros ministros do Evangelho. Nós lemos, por exemplo, no capítulo 13 do livro de Atos, no início do capítulo 13, que naquela igreja de Antioquia da Síria, a igreja que havia enviado o apóstolo Paulo e Barnabé, primeiro como missionários, havia profetas e mestres, e são mencionados aqui Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes e Saulo. E é evidente que as igrejas estavam se estabelecendo, primeiro pela proclamação do Evangelho através dos apóstolos, mas não apenas através dos apóstolos. Nós vemos como Filipe, o evangelista, foi grandemente utilizado por Deus para o anúncio do Evangelho ali na costa do Mar Mediterrâneo, e certamente outros evangelistas e outros ministros do Evangelho estavam em outros lugares anunciando essas verdades salvadoras, pregando o Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus, e sendo utilizados por Deus e capacitados pelo seu Espírito para o avanço do Evangelho e a promoção do reino de Deus nesse mundo. E essa passagem bíblica que nós lemos lança luz um pouco sobre outra atividade de outros evangelistas, de outros ministros do Evangelho, que não o apóstolo Paulo, em quem Lucas se concentra. É evidente que o apóstolo Paulo foi, de fato, o grande evangelista, que devemos ao apóstolo Paulo a maior atividade no sentido da evangelização daqueles povos
e da promoção do reino de Deus aqui nesse mundo. Nenhum desses outros apóstolos, ou dos outros apóstolos, ou mesmo outros evangelistas, se equipararam à utilidade que Deus tinha proposto para o apóstolo Paulo, quando ele o chamou e fez dele o grande apóstolo dos gentios. Mas, evidentemente, haviam outros missionários, haviam outros evangelistas, alguns já fruto do trabalho apostólico de Paulo e de outros apóstolos também. E aqui, meus irmãos, nesse relato que nós lemos há pouco, nesses poucos versos, no final do capítulo 18, Lucas abre um espaço para registrar algumas informações acerca de um desses mestres da igreja primitiva e nos fornecer algumas informações sobre o ministério de Apolo, desse mestre que é Apolo, na cidade de Éfeso e posteriormente na cidade de Corinto. Os irmãos estão acompanhando a exposição e certamente têm em mente o contexto. Domingo passado, nós estivemos estudando os versos 18 ao verso 23, aonde Lucas faz um registro bem abreviado do final da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, quando ele então sai de Corinto, vai até o porto de Cencreia, dali parte para a província romana da Síria, onde ficava Jerusalém e também a cidade de Antioquia da Síria. Mas antes disso ele passa pela cidade de Éfeso, ali deixa Apolo e Priscila, que o acompanharam nessa viagem de Corinto até Éfeso, e então, embora insistido, convidado ali pela igreja, pela sinagoga, pelos irmãos ali, para permanecer em Éfeso, o apóstolo Paulo vai para cumprir a sua missão, a sua segunda viagem missionária, chegar até Antioquia da Síria, e ali então prestar conta das suas atividades, prestar conta do seu relatório, passar um tempo ali na igreja mãe que o havia enviado nessa segunda viagem, na primeira e na segunda viagem missionária, para depois então, com a graça de Deus, retornar, como ele ressaltou, se Deus quiser, a soberania de Deus, se Deus assim permitir, à cidade de Éfeso. E domingo passado também tivemos aqui extraindo algumas lições dessa porção do verso 12, 18, até o versículo 23. Então, foi exatamente nesse contexto, que se encaixam esses versículos 24 ao versículo 28. Quando o apóstolo Paulo saiu de Corinto, passou por Éfeso, foi até Jerusalém saudar ali a igreja de Jerusalém. E depois então se dirigiu para Antioquia da Síria. E lá prestou seu relatório e passou provavelmente o inverno ali na cidade de Antioquia. Diz o texto que ele passou algum tempo lá, havendo passado ali algum tempo, saiu então atravessando sucessivamente aquelas regiões que ele já havia evangelizado durante a sua primeira viagem missionária. A região da Galácia e da Frígia, onde ficavam as cidades de Antioquia da Psídia, de Listra, a cidade de Icônio, a cidade de Derbe. E ali, durante esse intervalo, em que o apóstolo Paulo passou por Éfeso, ensinou na sinagoga, e então se dirigiu e permaneceu um tempo na cidade de Antioquia da Síria. Esse período todo pode muito bem ter compreendido próximo de um ano, durante a viagem, durante esse período lá que ele passou na cidade de Antioquia da Síria, depois a viagem de volta, passando pela região da Galácia, pela região da Frígia, certamente ensinando, edificando, pregando naquelas igrejas que haviam sido estabelecidas durante a sua primeira viagem missionária. Nesse período, Lucas
nos fornece a informação de que exatamente nesse intervalo chegou ali um outro mestre, Apolo, acerca de quem ele nos fornece algumas informações e informações também acerca do seu ministério. Lucas quer aqui nos preparar para o ministério mais longo do apóstolo Paulo em uma cidade, na cidade de Éfeso. E antes de apresentar Paulo ali em Éfeso, agora na sua terceira viagem missionária, Lucas nos dá essas informações acerca do ministério da pessoa e do ministério de Apolo. E, meus irmãos, o que é que Lucas nos ensina, nos informa acerca de Apolo e que lições nós podemos extrair dessa pequena passagem bíblica? Em primeiro lugar, nessa passagem, eu chamo a atenção dos irmãos para os versículos 24 até o início do versículo 26. Lucas fornece algumas informações acerca das qualidades desse mestre da igreja primitiva, de nome Apolo, provavelmente, ou quase certamente, uma abreviatura do nome grego Apolônio, nome Apolônio. E entre as informações que Lucas nos dá, ele nos diz que Apolo era um judeu da dispersão, natural da cidade de Alexandria, no Egito. Devemos ter em mente que Alexandria era uma cidade importante na época, na verdade era a segunda maior cidade de todo o Império Romano, só perdendo para Roma. Era uma cidade onde havia uma grande comunidade judaica de crentes, de judeus da dispersão, e era uma cidade conhecida do ponto de vista judaico, porque ali havia cerca de 200 anos antes do nascimento de Jesus, ou dessa época mais ou menos, não é certa a data, havia sido realizada a tradução do Antigo Testamento da língua hebraica para a língua grega, conhecida como a Septuaginta, ou a tradução dos 70, realizada ali na importante cidade, na culta cidade de Alexandria do Egito. E Apolo era de lá. E era mais ou menos contemporâneo de um filósofo bastante conhecido que também habitava na cidade de Alexandria do Egito, que era o judeu Filo. E Filo era conhecido por ser um conhecedor da filosofia grega e conhecido pela sua tentativa de, sendo também um conhecedor do Antigo Testamento, do judaísmo, conciliar e interpretar o Antigo Testamento em termos da filosofia grega. E ele se tornou conhecido por praticar uma interpretação alegórica, mas era um homem culto na época, e não é improvável que Apolo tivesse tido, por ter sido contemporâneo, algum tipo de relacionamento direto ou mesmo indireto com o grande e conhecido filósofo judeu Filo, que também viveu naquela época na cidade de Alexandria. Mas além dessas informações biográficas acerca de Apolo, Lucas informa também algumas qualidades de Apolo como mestre, como um profundo conhecedor do Antigo Testamento e como alguém que vinha realizando já um ministério útil, argumentando nas sinagogas judaicas e demonstrando com muita eficácia, com muito poder, que de fato Jesus era o Messias prometido, Jesus era o Cristo que havia sido anunciado. Nós lemos aqui no versículo 25 que entre as qualidades de Apolo estava o fato de que ele era um homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Aqui nós podemos
traduzir a palavra traduzida aqui por eloquente, como também por erudito. As duas traduções são perfeitas para o termo logios no grego, que é utilizado aqui. Tanto podemos entender que Apolo era um homem que tinha o dom da eloquência, o que era comum ali em Alexandria. Dentre os estudos que se faziam, estavam os estudos de retórica, os estudos de eloquência grega, ou também a referência aqui mais ampla, no sentido de que Apolo era um homem erudito, um homem versado na filosofia, na cultura grega, e também versado na eloquência, na retórica. E, portanto, aí nós poderíamos entender a eloquência apenas como uma parte das qualidades de Apolo, como sendo um homem culto e um homem erudito ali da cidade de Alexandria, no Egito. Quando nós lemos que ele era poderoso nas Escrituras, o termo poderoso aqui é utilizado no sentido para indicar que Apolo era um homem conhecedor do Antigo Testamento. Vamos ter em mente que o Novo Testamento ainda estava sendo escrito. A igreja não dispunha ainda dos livros do Novo Testamento. E quando nós lemos aqui que Apolo era um homem poderoso nas Escrituras, isso significa que ele era um judeu versado no Antigo Testamento, que conhecia muito bem o Antigo Testamento e interpretava com propriedade as revelações de Deus contidas no Antigo Testamento. Lucas informa também que, além de eloquente ou erudito e versado no Antigo Testamento, poderoso nas Escrituras, Apolo era um homem fervoroso de espírito. E com isso ele quer dizer que Apolo era um homem zeloso, com o zelo produzido pelo Espírito Santo de Deus. Eu entendo, como muitos outros intérpretes bons do Novo Testamento, que o termo aqui traduzido como fervoroso de espírito, espírito deveria estar em letra maiúscula, se referindo ao Espírito Santo de Deus. Assim como em Romanos, no capítulo 12, onde o apóstolo Paulo exorta: sede fervorosos no espírito. Vários bons intérpretes do Novo Testamento entendem que a referência aqui é não apenas ao espírito humano, mas ao Espírito Santo de Deus, que nos qualifica e nos capacita pela misericórdia e pela graça de Deus para ensinar e anunciar o Evangelho, não como pessoas que estão simplesmente fazendo palestras separados daquilo que estão ensinando, mas como pessoas realmente comprometidas com aquilo que estão ensinando, na convicção de que através desse ensino que o Evangelho é anunciado, o reino de Deus é promovido e o nome, a honra e a glória de Deus são exaltadas através do ensino e da proclamação do Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. E Apolo é descrito como homem assim, como homem em que o Espírito Santo de Deus produzia nele fervor, produzia nele sinceridade, produzia nele dedicação, produzia nele esse compromisso com a verdade, com o Evangelho e com o ensino que ele transmitia ali quando ia nas sinagogas e ali argumentava de maneira espiritualmente poderosa acerca das evidências contidas no Antigo Testamento de que o Senhor Jesus era de fato o Messias prometido. Além disso, meus irmãos, Lucas informa ainda no versículo 25 que Apolo, esse judeu erudito, eloquente e conhecedor do Antigo Testamento, ensinava com precisão a respeito de Jesus. Ele tinha um conhecimento bastante razoável acerca do Senhor Jesus Cristo e ele ensinava aquilo que cada vez mais hoje nós aprendemos a reconhecer o quanto o Antigo Testamento ensina a respeito do Messias, o quanto o Antigo Testamento ensina a respeito do Cristo de Deus, do Salvador do mundo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós estudamos o Antigo Testamento, nós devemos estudar o Antigo Testamento para encontrar Cristo no Antigo Testamento.
Todo o Antigo Testamento focaliza Cristo, prefigura Cristo, anuncia de uma maneira ou de outra, através de cerimônias, através de sacrifícios, através de várias representações visíveis, a pessoa e a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, tipificado naquelas ofertas sacrificiais do Antigo Testamento, esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o próprio Senhor Jesus, enquanto esteve aqui nesse mundo, ele ensinou os seus apóstolos, instruiu os seus apóstolos. Lucas mesmo registra no final do primeiro volume da sua obra, o Evangelho de Lucas, como o Senhor Jesus ali ressuscitado, ensinou ali os seus apóstolos a perceberem que o Antigo Testamento falava dele, que as Escrituras anunciavam o Senhor Jesus Cristo. Os irmãos podem abrir, por exemplo, no último capítulo do Evangelho de Lucas, e ali os irmãos encontrarão aquele registro de Jesus ressuscitado, na conversa que ele teve com os discípulos de Emaús, e no versículo 27 do capítulo 24, nós lemos o comentário deles, o comentário de que, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E no versículo 44, nós lemos que a seguir Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, e então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E nós vemos assim como, os irmãos podem ler depois com mais calma, esse último capítulo do Evangelho de Lucas, e ver como Jesus, de fato, nos autoriza a ler o Antigo Testamento para encontrar Cristo no Antigo Testamento, nas prefigurações, nas cerimônias, nos sacrifícios, naqueles utensílios, naquelas construções do Antigo Testamento que simbolizavam, tipificavam e prefiguravam a pessoa e a obra de Cristo Jesus, o nosso Salvador. E assim como os apóstolos haviam aprendido a estudar o Antigo Testamento e a entender as revelações do Antigo Testamento acerca da pessoa e da obra de Cristo, Apolo havia aprendido isso. E tornou-se poderoso e capacitado para demonstrar, de fato, o quanto o Antigo Testamento ensinava acerca da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. De tal maneira que, até certo ponto, ele ensinava com precisão, como é descrito aqui, a respeito do Senhor Jesus, tendo Jesus como o centro, o foco do seu ensino ali nas sinagogas. E a última informação acerca das qualidades de apóstolo, esse judeu culto de Alexandria, é que além de erudito e poderoso, fervoroso de espírito e que ensinava com precisão a respeito de Jesus, ele era também um mestre ousado, não temia a face dos homens. Como judeu, ele certamente conhecia bem o risco que significava ele, na sinagoga, ensinar que Jesus, aquele Jesus, que havia sido sentenciado à morte e crucificado injustamente pelos judeus, era o Senhor da glória, o Messias prometido, o Cristo anunciado em todo o Antigo Testamento e aguardado e esperado pelo povo judeu. Mas nós lemos no início do versículo 26, que quando ele chegou em Éfeso, ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. E ali, a semelhança daquilo que o apóstolo Paulo fazia, na sua estratégia missionária, quando ele ia de cidade em cidade anunciando o Evangelho e pregando o Evangelho, Apolo também se concentrava na pessoa do Senhor Jesus e ali, de maneira ousada, ele demonstrava, à luz das escrituras judaicas do Antigo Testamento, que de fato havia todas as razões do mundo para que se cresce que aquele filho de carpinteiro, que havia sido sentenciado à morte na cruz, mas que Deus havia ressuscitado e assunto aos céus, era o Messias anunciado,
o Cristo prometido em todas as páginas, praticamente, do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento. E ele tinha, portanto, manifestava, portanto, essa característica que Lucas faz questão de registrar, a coragem, a ousadia de anunciar com clareza que Jesus era o Messias prometido naquele ambiente, naqueles ambientes muitas vezes hostis, como nós temos percebido através desse relato que Lucas nos dá, da reação, muitas vezes, de oposição ao apóstolo Paulo, quando ele fazia a mesma coisa nas sinagogas, pregando o Evangelho. Portanto, irmãos, aqui nós estamos diante de um mestre cristão, de judeu de nascimento, mas um judeu da dispersão, provindo de uma cidade culta, certamente um homem erudito, um homem eloquente, e não apenas versado na cultura e na filosofia grega, mas também um homem profundamente conhecedor do Antigo Testamento, que possuía o Espírito Santo de Deus, que dava a ele o ânimo e a disposição e a ousadia e a coragem para anunciar a Cristo como o Messias prometido nas sinagogas ali, na sinagoga ali, na cidade de Éfeso. Mas, meus irmãos, esses poucos versículos do final do capítulo 18, eles nos ensinam não apenas as qualidades desse mestre cristão, Apolo, mas Lucas registra também algumas deficiências de Apolo. Lucas registra aqui no versículo 25, no final do versículo 25, que apesar de tudo isso, de todos esses pontos positivos acerca das qualidades de Apolo, Apolo ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João Batista. De alguma maneira ele não conhecia, em algum sentido difícil de nós precisarmos, ele não conhecia o batismo de Jesus. E no versículo 26, no versículo seguinte, nós lemos que quando Áquila e Priscila, que haviam sido deixados pelo apóstolo Paulo ali na cidade de Éfeso, foram até a sinagoga e ali ouviram esse judeu eloquente e erudito ensinando acerca de Jesus de maneira competente a partir do Antigo Testamento, eles também perceberam algumas deficiências ou alguma deficiência na compreensão que Apolo tinha do Evangelho e das doutrinas cristãs. No versículo 26 nós lemos que ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga e que ouvindo, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhes expuseram a palavra de Deus. E aqui quando nós lemos esse advérbio comparativo aqui traduzido com mais exatidão, no original utiliza-se a mesma expressão que aparece no versículo 25, onde se faz referência ao fato de que Apolo ensinava com precisão acerca de Jesus. Ele tinha várias informações adequadas, apropriadas, corretas, precisas acerca de Jesus, mas ele precisava aprender com mais precisão ainda aquilo que ele conhecia acerca do que o Antigo Testamento ensinava sobre Jesus e daquilo que ele aprendeu acerca de Cristo diretamente de João Batista ou através dos discípulos de João Batista, porque ele havia sido batizado no batismo de João, o batismo de arrependimento, mas não ainda o batismo cristão. João Batista fica entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós podemos dizer assim. Ele é o último dos grandes profetas, anunciando a iminência da vinda do Senhor Jesus e a preparação dos caminhos de Cristo e através de levar as pessoas ao arrependimento, à confissão dos seus pecados, para assim se prepararem para aceitarem a Cristo, que ele mesmo reconheceria na pessoa do Senhor Jesus como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, essas referências são difíceis de serem compreendidas.
é difícil entender aqui o que é exatamente que Lucas quis dizer com essas deficiências de Apolo. Por que que ele só conhecia o batismo de João? E por que que no versículo 26 nós vemos que Áquila e Priscila reconheceram a necessidade de instruí-lo com mais exatidão ainda acerca do caminho de Deus, acerca do caminho da salvação. Alguns intérpretes entendem que Apolo não passava de um judeu que havia recebido o batismo de João Batista apenas, e que não era uma pessoa convertida, e que simplesmente ele estava ali anunciando apenas aquelas informações que o Antigo Testamento continha a respeito do Messias, a respeito do Salvador, mas que ele, na verdade, não conhecia a Jesus, não conhecia ainda que o Salvador prometido e anunciado por João Batista havia já vindo ao mundo, que esse Salvador era o Senhor Jesus Cristo, e que, portanto, ele era apenas um judeu, vamos dizer, salvo, um judeu que aguardava a promessa, um judeu que era circuncidado não apenas na carne, mas também no coração, e que cria de fato na vinda do Messias, até o ponto em que era possível compreender pelo batismo que João havia oferecido, praticado, levando as pessoas ao arrependimento e à expectativa da vinda do Messias, da vinda do Salvador. Outros intérpretes entendem que Apolo sabia muito mais do que isso. Que Apolo não era apenas um judeu ali na antiga dispensação, com esses conhecimentos e com essa fé apenas nas promessas da vinda do Messias, mas que, tendo o batismo de João, ele reconhecia que Jesus, o filho de carpinteiro, era de fato o Messias prometido, que ele havia experimentado o lavar regenerador do Espírito Santo de Deus, apenas ele não havia ainda discernido e compreendido essa cerimônia, esse rito de iniciação na igreja cristã, na nova dispensação da graça, através do derramamento de água, do mergulho na água, pelo batismo cristão. São duas maneiras de ver as deficiências de Apolo. Uma, como alguém que sequer era convertido, e que na verdade ele ia de sinagoga em sinagoga, apenas ensinando acerca do Messias, acerca do Salvador, falando acerca da iminência da sua vinda, convocando o povo ao arrependimento, porque o Messias estaria chegando, e então, isso ele fazia, e fazia muito bem. Já outros entendem que ele foi além disso, e que além disso, ele conhecia realmente que Jesus havia vindo a esse mundo, que o Messias anunciado, a promessa da vinda do Messias havia se cumprido na vinda daquele carpinteiro, e que conhecia várias informações importantes. Certamente, se ele foi exposto à pregação de João Batista, ao ensino e ao batismo de João Batista, ele conhecia também muito acerca do poder, acerca, provavelmente, certamente, da morte do Senhor Jesus, da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Eu entendo que a segunda interpretação é mais apropriada. E isso por pelo menos 3 razões. Uma é essa que eu acabei de mencionar. Se ele conhecia o batismo de João, ele conhecia também aquilo que o João ensinou. E João não deixou de ensinar e identificar o Messias com aquele filho de carpinteiro, com o Senhor Jesus, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, dando testemunho acerca da identidade do Messias, da identidade do Salvador, da identidade de Cristo como sendo Jesus, aquele filho de carpinteiro. Mas além disso, meus irmãos, é mencionado no versículo 25 que Apolo pregava e ensinava com precisão não a respeito do Messias, não a respeito do Cristo, mas a respeito de Jesus.
Ensinava com precisão a respeito, ele poderia muito bem ter dito aqui, a respeito do Messias, das circunstâncias e do caráter daquele que viria para ser o Redentor do povo de Israel, do ungido de Deus. Mas ele ensina aqui, Lucas menciona aqui, que Apolo pregava e ensinava com certa precisão a respeito de Jesus. Portanto, ele conhecia, ele sabia não apenas muitas verdades acerca da vinda e da iminência da vinda do Messias, mas que o Messias era Jesus, o filho de carpinteiro, e ensinava muitas coisas com propriedade acerca da pessoa, da vida e da obra redentora do Senhor Jesus ali na cruz do Calvário. E além disso, meus irmãos, o texto no versículo 25 diz que ele era fervoroso de espírito. E se nós entendermos aqui, como bons intérpretes compreendem, que aqui não se trata meramente de fervor humano, de calor humano, mas de fervor do Espírito Santo de Deus, é porque o Espírito Santo de Deus habitava no coração de Apolo. E ele era um homem que tinha o batismo de João e tinha o Espírito Santo de Deus habitando no seu coração, embora não conhecesse ainda, por alguma razão que nos é desconhecida, o batismo de Jesus, ou pelo menos não conhecia no sentido de ter tido a oportunidade, habitando longe, na cidade de Alexandria do Egito, de naquele momento ter experimentado já o batismo cristão. Ele poderia muito bem ter sido exposto ao Evangelho por algum mensageiro cristão, por algum crente, quem sabe que se encontrava lá em Pentecostes, tanta gente de tantos lugares, ou outras pessoas que circulavam ali de uma cidade para outra. Nós estamos falando da segunda grande cidade do Império Romano. E, portanto, assim como todos os caminhos levavam a Roma, vários caminhos levavam a Alexandria do Egito, a sua universidade, e aquela grande biblioteca, a maior biblioteca que existia, talvez, naquela época, no mundo de então. E, meus irmãos, de um modo ou de outro, ele certamente chegou ao conhecimento de que Jesus era o Messias prometido. Numa das suas idas a Jerusalém, na época em que o João Batista estava pregando o batismo de arrependimento, ele foi batizado ali de arrependimento e quase certamente ele sabia que o Messias havia vindo. Esse Messias era Jesus, o filho do carpinteiro. Esse Messias havia sido sentenciado à morte na cruz do Calvário. E ele havia ressuscitado, como a igreja dava testemunho disso. Não é possível que essas notícias não chegassem aos crentes na cidade, na grande cidade de Alexandria do Egito. Mas algumas deficiências na fé ele tinha. E dentre elas, o não conhecer o batismo de Jesus, ou não ter tido a experiência do batismo de Jesus, ou do significado do batismo do Senhor Jesus Cristo também, mais profundo, e ainda, provavelmente, inferindo aqui do versículo 26, quando ele estava ali anunciando a Jesus, anunciando a vinda do Messias, demonstrando a partir do Antigo Testamento que Jesus era de fato o Messias prometido, bastou isso para que Áquila e Priscila percebessem que aquele grande mestre ainda precisaria ser ensinado. Ele ainda precisaria ter o seu conhecimento do Evangelho aperfeiçoado, para que se tornasse perfeitamente habilitado e capacitado para exercer o ministério do ensino e da pregação do Evangelho, da graça de Deus em Cristo Jesus, para os quais muitos dons ele tinha já, pela misericórdia e pela graça de Deus, na obra da providência, como Deus havia conduzido a vida desse mestre Apolo. Embora não saibamos precisar, ora nós, sabendo o grande teólogo que foi o apóstolo Paulo, conhecendo o conhecimento profundo que o apóstolo Paulo tinha, e que certamente ele havia instruído e ensinado Áquila e Priscila, facilmente aqueles dois crentes já mais maduros puderam perceber ainda as fragilidades e algumas deficiências na compreensão das doutrinas bíblicas através do ensino de Apolo ali na sinagoga. E o que eles fizeram? Eles repreenderam Apolo e exortaram. Não, eles não fizeram nada disso. Eles, demonstrando sabedoria, provavelmente convidaram Apolo para almoçar, depois do culto na sinagoga, e lá conversaram com ele,
reconhecendo as deficiências e sabiamente, humildemente, aproveitar aquela oportunidade para orientá-lo, para ensiná-lo, para instruí-lo mais ali informalmente acerca das verdades do Evangelho, das doutrinas profundas que haviam aprendido do apóstolo Paulo, e ali ele foi bem mais qualificado e capacitado, agora sendo ensinado com mais precisão acerca do caminho de Deus, acerca do caminho da salvação e das verdades acerca da doutrina da justificação, da expiação, da santificação, da unidade cristã e tantas verdades bíblicas que o apóstolo Paulo havia ensinado e aprofundado de uma maneira preciosa. As deficiências de Apolo. Os outros dois versículos, os versos 27 e 28, nesses versículos Lucas registra o ministério do apóstolo Paulo. Não só nesses versículos 27, mas especialmente nos versículos 27 e 28, mas também no versículo, no início do versículo 26, porque mesmo antes dessas instruções, mesmo antes desse curso de especialização que Apolo e Priscila deram ali de maneira particular e privada para aquele mestre promissor do Evangelho, pregador promissor do Evangelho, nós vemos já Apolo ensinando, e Apolo argumentando e demonstrando de fato que Jesus era o Messias. Portanto, nós podemos ver aqui do ministério de apóstolo em duas cidades. Primeiro em Éfeso, aonde, como nós lemos, simplesmente Lucas nos informa que com a capacidade que ele tinha, com a erudição que ele tinha, e com o conhecimento profundo que ele tinha do Antigo Testamento, e com a compreensão que ele já tinha do batismo de João Batista, ele então utilizava o que ele tinha até o momento para, com ousadia, ensinar nas sinagogas que Jesus, ensinar nas sinagogas de maneira ousada o caminho da salvação, a falar ousadamente sobre isso na sinagoga. Mas, nos versos 27 e 28, em particular, nós lemos acerca do avanço do ministério de Apolo, agora na cidade de Corinto, para onde ele seria enviado. Lucas registra aqui o desejo dele, não sabemos exatamente porquê. Há um manuscrito antigo, do Antigo Testamento, que contém um acréscimo nesse texto, dizendo que vindo algumas pessoas de Corinto, então chamaram o Apolo para que ele convidaram Apolo para que Apolo fosse a Corinto auxiliá-los ali e que Apolo então queria de fato ir para Corinto. Mas isso é apenas um acréscimo. Mas é bem possível que alguma coisa assim tivesse ocorrido e que na providência de Deus alguma coisa aconteceu. Apolo pode ter tomado conhecimento das necessidades lá da cidade de Corinto. Sabemos que Paulo passou ali mais de 1 ano e 6 meses pregando, teve que sair, foi para Éfeso, iria para lá, continuaria a sua obra apostólica de levar o Evangelho até os confins da terra, e a igreja ali daria certamente boas-vindas a um mestre que pudesse edificar a igreja, pastorear a igreja, ensinar a igreja e ainda argumentar, anunciar o Evangelho aos judeus, procurando levar outros ao conhecimento salvífico de Jesus como sendo o Messias prometido. Mas o fato é que, de uma maneira ou de outra, Apolo ficou desejoso no seu coração de fato, ir para Acaia, ali para Corinto, como nós sabemos por outras porções bíblicas, onde o Apolo realizou o seu ministério, edificando sobre aquilo que o apóstolo Paulo havia lançado como fundamento, como alicerce na sua obra missionária prévia ali na cidade de Corinto. O fato é que ele queria ir para lá, e ele foi, de fato, encorajado pela igreja a fazer isso. Nós lemos aqui no versículo 27. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos, e não apenas eles o animaram e encorajaram, agora já mais qualificado, e tendo seu conhecimento da obra da graça de Deus em Cristo aperfeiçoada pelo ensino de Apolo e Priscila, ele recebeu também, os irmãos também escreveram aos discípulos uma carta de recomendação de Apolo para que eles de fato o recebessem. E vamos lembrar que aqui
dentre esses irmãos, mencionados aqui em Éfeso, certamente estavam, além das pessoas que foram convertidas pela pregação de Paulo durante a sua passagem rápida ali, pela cidade de Éfeso, provavelmente cristãos já vindos de outros lugares ali, e especialmente Áquila e Priscila, que eram bem conhecidos na cidade de Corinto. Os irmãos estão lembrados. Paulo se hospedou com eles. Na verdade, Paulo esteve ali, trabalhando intimamente ali com Áquila e Priscila. E eles eram bastante conhecidos da igreja de Corinto. E uma carta dos irmãos ali em Éfeso, entre os quais Áquila e Priscila, dizendo, recebam esse irmão, que ele é um crente sincero, um obreiro capacitado, um mestre qualificado, e conhecedor de fato do Evangelho, especialmente agora, já perfeito.